Bom dia a todos. Deixa eu ver. Cristiano está perguntando se menos epsilon ao quadrado maior do que 4 é absurdo. Sim. Se maior do que 0 é absurdo, imagine maior do que 4. Muito bem. E aí, as questões que vamos discutir hoje? Diga aí quais são. Digam aí. Porque epsilon, nós tomamos ele positivo, ao quadrado também vai ser positivo. Então, menos epsilon ao quadrado não pode ser maior do que 0, tá? Bem, hoje é o último dia de dúvidas, né? Amanhã vocês vão ter um trabalho para responder. E segunda a gente faz avaliação. Tá? Então, tudo vai ser cadastrado no cigarro. Lá estou tentando ver a maior possibilidade que ele nos dá. Mas, repito o que eu falei, né, inclusive até para outra turma, ele permite que tanto o meu texto como o de vocês, tá, tenha formato de látex, né, se vocês quiserem. Tá? O Arthur botou um exemplo de maneira de escrita, que não segue o látex, que dá para entender, para mim não tem problema. O horário da prova é no horário da aula. Agora só não decidi se vai ser o horário da manhã ou da noite. Eu acho que eu vou colocar no da manhã. Porque aí à noite, né, se der tempo visualizar todas as respostas, eu já dou um feedback para vocês. E já inicio a segunda parte. À noite, aí amanhã a gente faz o quê? Ainda discute exercício? Eu acho que pelo andar, né, desculpa aí os que não concordam, mas eu acredito que pela manhã é suficiente, tá, para a gente fazer. A gente já está com a lista bem avançada, assim, no sentido de já vimos um exercício de cada, já estamos na segunda rodada de exercícios, tá? O exercício 1, a gente já contemplou ele praticamente todo, né? Já fizemos aqui o item B, o item C, né? Só não tem comentários, mas ela está feita, tá? Aí eu acho que a avaliação eu vou colocar pela manhã. Tá?
bem. Espera aí, o Arthur fez uma pergunta aqui. Dá para multiplicar os dois lados por menos 1? Menos 1. Espera aí, é ao quadrado menor que zero, vai implicar que é menor que zero. Se multiplicar por menos 1, não, tá, tudo bem. Se multiplicar por menos 1, a desigualdade inverte, tá? Sim, sim. Sim, antes era sim. Aí se multiplicar por menos 1, vai ficar ao quadrado menor. Ah, perfeito. Sim, sim, agora que eu estou entendendo. Não, só essa implicação aí que não dá para dizer, tá? Se é ao quadrado menor do que zero, aí você não pode dizer que o é menor do que zero. Mas essa é a primeira parte, sim. Isso. Não tem nenhuma questão que vocês queiram discutir? Está todo mundo sussa já? Faz as que faltam. Então, mas aí é sempre bom alguém que tenha tentado alguma, né? Ela indicar para ou verificação, ou, né, fazer abrir aqui uma discussão no sentido de, né, dizer o que tentou fazer, o que não conseguiu, e etc. De fato. Aí também seria outro absurdo, né? O modo de ser menor do que zero. Aí, de fato, é um absurdo, né? 7,6. Ok. Vamos ver aqui a 7,6. Ok, é isso mesmo, então. É, exato. Deixa eu... A gente tem tempo de sobra, tá? Então vamos fazer ela aqui. Você está preso na 1D? Tá. Depois que eu exibir essa, aí eu faço a gente volta lá para 1D, tá? Ok, então o primeiro passo é esse. O primeiro passo é você, né, renomear essa expressão de dentro. Isso vai ser um sobre K com isso.
A gente chega aqui, x é igual a 4K. E a gente já pode fazer as substituições na nossa expressão, tá? Antes disso, deixa eu só fazer uma verificação aqui. Se x vai para o infinito, então k também vai, tá? Deixa eu só colocar isso aqui. Se aqui x vai para infinito, significa que o 4K vai, tá? 4K vai para infinito. Consequentemente, o K está indo para infinito. Tá? Muito bem, então agora é só fazer as substituições. Fazendo as substituições aqui vai ficar assim. Então a gente vai ficar com 1 mais 1 sobre K elevado a 4K, se eu não me engano. Que x, né, a gente troca por 4K. Então, só um minuto. Fazer as trocas aqui. Esse aqui é 4K. Esse aqui vai ser 1 sobre. Tudo bem. Aí a gente também sabe que o próximo passo, isso aqui vai ser deixa eu só fazer as escritas adequadas aqui, que eu vou escrever assim. E pelo teorema, a parte de dentro vai para E, né, o número de Neper, consequentemente isso aqui é elevado a 4. Tá? Faltou. Deixa eu só trocar. Também.
Muito bem. Então essa daí é o item C, tá? Da D. Da D não, da 7. Ok, vamos agora para 1B. Quer que eu volte lá? Tá. Desculpa aí ter tirado, tá? Desculpe não ter perguntado também. No caso, deixa eu só... Foi o Christian que falou comigo, no chat que, segundo ele ficou meio preso nessa questão, tá? Bom, então, eu gostaria que ele se manifestasse e dissesse exatamente onde é que ele, no caso, eu apliquei o arco seno, exato, que é a função inversa do seno, aqui, esse é o passo que eu posso aplicar. Aí aqui eu apliquei o arco seno menos epsilon. O arco seno aplicado ao seno, ele se cancela e vira x. Aqui, o problema foi aqui. No caso, quando você tentou fazer sozinho, você chegou até aqui. Ah, tá. Aí, só justificando o detalhe aqui desse item, tá? Quando eu abro um arco de tamanho epsilon, o de tamanho menos epsilon são os mesmos ângulos que geram, tá? Um arco que gera altura epsilon em relação ao tamanho é o mesmo arco que gera menos epsilon. A diferença é que esse arco que vai para o primeiro quadrante, tá? Que ele é positivo, e esse arco aqui ele vai para o quarto quadrante, mas o tamanho é idêntico. Isso significa que um é menos o outro, tá? É isso que eu quero dizer. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu colocar aqui. Essa é a informação válida, tá? Mas eu vou procurar aqui um desenho, só para isso ficar bem mais claro para vocês, tá? Vamos ver se vamos ver o que é a ideia. Eu tinha exibido o gráfico, tá? Mas agora eu vou exibir esse aqui, o ciclo. Então, no ciclo, a informação que a gente tem é a seguinte. Aqui está o ângulo aberto alfa, tá? E esse aqui, no caso, esse alfa aqui também pode ser o arco, tá? Esse arco aqui que vai até o M, também eu posso considerar como sendo alfa. E o seno de alfa, no caso, é essa altura aqui. Tá? Se eu abrir um arco de menos seno aqui para baixo, então a minha altura aqui, no seno, vai ser idêntica a essa daqui, tá?
Por isso, é, por isso que o ângulo, tá? No caso aqui, esse delta, nessa função arco-seno, ele vai ser um ângulo, tá? Então, esse ângulo aqui é positivo porque ele está caminhando como se fosse no primeiro quadrante, e esse aqui seria o mesmo ângulo no quarto quadrante, né? Ele estaria descendo. Por isso que não teve muita coisa para fazer aqui, tá? Aí o que Isaac colocou é a regra que funciona nesse caso aqui, tá? Bom, olhando para os itens, né, esse talvez foi o que mais assusta, tá? Mas é o que dá menos trabalho, tá? O que dá mais trabalho é fazer os polinômios. Esse aqui ficou mais longo porque eu abri as hipóteses aqui, né? Aqui, deixa eu ver se eu abri hipótese. Abri, mas não numerei, né? Deixa eu só numerar aqui. Ficar até mais bonitinho. Essa aqui é a primeira opção. E essa daqui é a segunda opção. Que foi o que a gente verificou que é verdadeiro, né? Muito bem. Agora deixa eu voltar aqui, né? Tinha uma 7C, né? Que a gente estava fazendo um registro. Enquanto isso, vocês me dizem qual é a próxima. É possível, tá? É possível. Não sei se essa ferramenta, quem fez essa lista foi o Gabriel, tá? Eu acho que ele está mais apto a fazer essa distribuição, tá? Não sei se ele está presente. Não, hoje não. Hoje ele não está. Mas essa parte é compartilhada, tá? Já está lá no Telegram? Tá ok. Tá. Você quer que eu revise continuidade nos exercícios ou na teoria? Na teoria. Ok. É... Tá, essa parte aqui, né? Não sei se vocês já printaram. Eu gostaria de saber se eu posso sair dessa tela. Ok. Deixa eu abrir aqui o arquivo que está comigo, tá? Vamos só dar uma olhada lá. O F do ponto em questão e os laterais têm que dar o mesmo valor. Qual a propriedade? Ixi, aí você me pegou. Ah, tá. Deixa eu...
Mas deixa eu olhar aqui rapidão, eu digo já. Essa daqui, ó. No caso, essa daqui é só o mais, tá? Não existe isso mais ou menos. E essa daqui também é só o mais. Apesar de que esse mais ou menos aqui está para o M é um número real, não faz diferença nenhuma. Então, aqui não pode ser isso mesmo. Esse aqui não pode, tá? Só pode ser o positivo. Tá? Ok? Então aqui descarta o sinal do mais. Então vamos voltar aqui para a ideia da função contínua. Tá? Bom, então, primeira coisa, que é hiper mega importante na definição de continuidade de uma função. O A tem que pertencer ao domínio, tá? Você só verifica a continuidade de pontos no domínio. Se um ponto não está no domínio, você não pode dizer que ela é descontínua naquele ponto. Porque ele não está. Eu só posso verificar continuidade de pontos que estejam no domínio. Então, esse é um detalhe importantíssimo. Tá? Existem funções que têm elementos que não estão no domínio. Deixa eu pegar um exemplo lá no início, só para a gente fazer essa verificação. Olha, a definição que a gente usou para o primeiro limite foi essa. E essa lei de formação aqui, se a gente observar bem, eu não posso colocar o 2 no denominador. Tá? Significa que o 2 não faz parte do domínio dessa função. Então, aqui eu descrevi como sendo A um subconjunto dos reais. Eu falo já dos limites laterais. Significa que os elementos, né, que não fazem parte do domínio, a gente não pode dizer que isso caracteriza a função ser descontínua. Tá? Então, a gente só pode falar dos pontos que estão no domínio. Ok, então, voltando aqui para... Ah, tá. Desculpa. Ok, aí outra coisa. O ponto tem que estar no domínio. O f de A vai passar a existir, né? E o limite tem que ser exatamente o f do A. Tá? Isso significa que os dois limites laterais têm que ser idênticos. Tá bom, eu falo. Aproveito o caso aqui que tem o limite também. Tá? O André ainda está perdido no documento. Muito bem, então, aí aqui eu coloquei algumas definições. Tá? Então, tem uma função f, real, significa que o domínio e o contradomínio são reais, e contínua em A. Então, isso aqui acontece. Tá? O A faz parte do domínio, o f do A é exatamente
o limite de f de x quando x se aproxima de A. Então, a função é descontínua se não for contínua, ou seja, se o f de A der um valor diferente, tá? Ela passa a ser descontínua. Se os limites laterais forem diferentes, o limite não existe, também ela é uma função descontínua. Tá? Aí f é contínua no intervalo. F é contínua no intervalo. Cadê? Onde é que é possível? Se for contínua em todos os A's, tá? Ou seja, todos os A's que pertencem ao domínio, se em todos os pontos essa condição é obedecida, então ela é contínua no intervalo. Ela é contínua à esquerda, se isso aqui acontece, e à direita o caso contrário. Esse ser contínuo à esquerda esse contínuo à esquerda, a gente fez um exercício que tinha essa opção, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Foi essa daqui. Isso. A gente vai verificar aqui o ponto crítico dessa função é o 3, tá? Porque ele é o ponto de mudança de curva. A função exponencial ela é contínua. A função Ln também é contínua, tá? Deixa eu ver se ele reconhece aqui. A função Ln também é contínua, tá? Mas aí é o seguinte, aqui eu não sei se tem um salto. É isso que a gente tem que verificar, tá? Graficamente, funções que têm salto, elas são descontínuas. É o único caso que conhecemos de descontinuidade. Muito bem, então a gente vai avaliar aqui no ponto x igual a 3, tá? Aí a gente começou como nesse caso aqui a minha função para um lado tem uma lei e para outro lado tem outra lei, então eu sou obrigado, nesse ponto, a aplicar os limites laterais. Aí a gente aplicou aqui. Vou pegar valores que se aproximam do 3, mas que são menores do que 3, tá? Que é isso que significa esse menos. Ora, onde é que a função usa valores menores do que 3, tá? Na primeira sentença aqui. Por isso que aqui é elevado a x. Ok. Depois de ter substituído a função, o limite a gente aplica normalmente, tá? Então, quando esse x se aproximar de 3, a minha função e elevado a x vai ser e elevado a 3. Tá? Aí agora a gente vai calcular o outro limite, que é o limite pela direita. Ou seja, eu vou pegar valores maiores do que 3. E os valores maiores do que 3, ele manda a gente usar a função Ln. Ok, então eu fiz a substituição aqui, né? A minha função eu vou usar Ln. Tá, e quando x se aproximar do 3, essa função vai se aproximar do Ln de 3. Esses dois valores são diferentes. Então não existe um limite, tá? Aqui eu vou concluir aqui para ficar mais redondinho a informação, tá? Isso significa que não existe o limite, tá? Com x aproximado de 3. Vou escrever só f de x, tá?
porque os limites laterais deram diferentes, tá? Então não existe o limite. Se não existe o limite, então quebrou essa igualdade, tá? O que está destacado aqui não vai existir. Tá? Então ela não é contínua. Mas se a gente observar bem, o f do 3 é igual ao limite pela direita. Deixa eu só escrever isso aqui. Isso aqui é igual ao limite do x indo para 3 pela direita. Tá? Ambos dão ln de 3. Ó. Aqui dá ln de 3, aqui também dá ln de 3. Aí o que significa? Que ela é contínua pela direita. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Isso significa que f é contínua pela direita. Sim. Ainda pediu aí sim. Posso fazer sim, sem problema. Não existe limite, porque os laterais são diferentes. Mas aí ele obedece essa condição aqui. Ó. O limite não existe, tá? Só voltando aqui a ideia dos limites laterais. Aqui. Um limite ele existe se os laterais são idênticos. Então, se eu me aproximar de x pela direita e me aproximar de x pela esquerda, se der o mesmo valor, é porque o limite é aquele valor. Não, não é. Ela não pode ser contínua porque aqui dá diferença. O limite pela esquerda dá um valor, pela direita dá outro. Tá? Mas ela obedece isso aqui. Existe a continuidade à esquerda ou à direita. A esquerda é assim, se o limite pela esquerda for igual a SA, aí eu digo que ela é contínua à esquerda. No caso contrário, né, se aqui for mais, aí eu digo que ela é pela direita, tá? Que é o que acontece aqui no exercício. O f de 3 é igual ao limite pela esquerda, pela direita, desculpa, pela direita. Deixa eu botar aqui f de x. Então, ela não é contínua
mas é pela direita só. E quando a gente fala contínua, só a palavra contínua, a gente está olhando pelos dois lados. Está considerando os dois lados. E nesse caso ela não pode ser, eu não posso dizer que ela é contínua. Mas eu só posso dizer que ela é pela direita. Muito bem, aí deixa eu ver se alguém botou mais sim, colocaram aqui. Isso sim. Ok. Isso aqui tem uma que a gente fez parecido que foi essa, né? Inclusive, aqui eu vou só copiar os passos e fazer as alterações necessárias. Pela esquerda, ela não é contínua. Tem outra maneira de definir continuidade, tá? Uma função é contínua se ela for contínua pela direita e pela esquerda. Eu também posso definir assim. Bom, aqui as funções da I4 são praticamente as mesmas da I5. A diferença é que aqui na I4 é qualquer real. E na I5 só são os positivos, tá? Então, deixa eu escrever aqui. Escrever não, tá? Pegar espaço aqui. É isso. Né? Vamos considerar que A vai para o infinito. Para todo epsilon, existe um M, tá? Vou considerar infinito positivo. Então, vou pegar M positivo. Para todo epsilon vai existir um N, né? Porque o meu A agora está indo para o infinito positivo. Então, um N positivo. Aí, quando x for maior do que a diferença das minhas funções vão ser menores do que epsilon. E g de x é maior do que n. Lembrando que esse k aqui é um número positivo, tá? É o número que esse cara aqui está indo. O áudio bugou? Melhorou? Voltou? Ok. Então vou só repetir, tá? Estou considerando que meu A está indo para o infinito. E eu elaborei aqui uma definição, né? Isso a gente fez nas aulas anteriores, que já abraça as duas condições, né? Considerando que esse limite aqui, eu estou supondo que ele está indo para mais infinito, tá? Consequentemente, aqui vai para mais infinito também. Então, para todo epsilon, tá? Estou pegando o epsilon por causa dessa função. Existe um m positivo, né? Porque estou supondo que está indo para mais infinito. Aí vai existir um n para ambas, tá? De tal maneira que quando x for maior do que esse n positivo, a distância do m para um certo k, vou supor que k é o limite dessa m de x, quando essa diferença for menor do que epsilon, então g de x vai ser maior do que m, porque essa função vai para mais infinito.
Ok. Então, a ideia também segue a do item anterior, tá? Eu vou ter que provar que o produto vai para mais infinito, tá? Lembrando que isso aqui eu pego R-, aqui inverte os sinais. Então, eu vou aproveitar também a escrita desse passo e só fazer as alterações adequadas, porque a maneira que a gente está operando nesse item de cima é um pouquinho diferente do item de baixo. Então, deixa eu... Muito bem. A diferença tá, e o meu M, tá? Esse módulo aqui, eu posso escrever como desigualdade dessa forma, né? A gente já viu isso. Isso aqui, essa diferença está entre epsilon e menos epsilon. Aí se eu somar cá nas três parcelas, aí vai ficar com essa expressão aqui, né? Idêntico ao item anterior. A diferença vai ser aqui, tá? Porque eu não quero soma, tá? Eu quero produto. Então, deixa eu alterar aqui. Aqui, na verdade, eu quero isso. Eu vou querer o produto, aí vamos só ver como é que vai ficar aqui, tá? A priori, vamos deixar essa informação aqui em off, que é isso que a gente quer ver, tá? Então é o seguinte, G é maior do que M. Esse M de X aqui é maior do que K mais K somado com menos epsilon. Então, se esse K aqui for maior do que 1, né, então significa que isso aqui vai ser maior do que M. M é grande, tá? Oh, rapaz. Aqui. Então isso aqui vai ser maior do que... Vai ser maior do que M vezes K menos epsilon. Espera aí, só um minuto. Tem o X, A... Isso, perfeito. O Isaac perguntou, né? Se quando usa o limite pela esquerda, se a desigualdade é essa mesmo. Praticamente troca-se de operador, tá? Então, como eu achei, aqui tem que trocar também. Aqui. E esse cara aqui é o nosso M1.
e acabou, tá? A ideia é praticamente a mesma do item anterior, só troca a operação, tá? Ok. Mais alguma? Lembrando que esses exercícios estão batidos, tá? Assim, no sentido de já foi resolvido de cada gente tá na segunda rodada. Podemos sem fazer sem problema nenhum, tá? Ou fazer essas discussões que às vezes vocês pedem da teoria. Podemos também fazer exercícios de outros lugares, tá? Vocês podem trazer questões de outros lugares. E no caso as questões, né? Também a gente resolve as questões. Significa que aqui a gente não precisa seguir o horário até o final, tá? Eu vou, vocês aqui ditam, tá? Vocês que escolhem, se vocês não se sentem satisfeitos pelo menos até o momento, tá? Né? Aqui não estamos correndo para dar conta mais do conteúdo da primeira unidade. Então, me digam aí, tá? Se tem mais alguma, o que vocês querem que eu relembre, ou, né? Pode ficar à vontade aí. Pode falar. Sim, tua dúvida é quando o limite dá ou o que fazer quando isso acontece? Quando dá. Deixa eu colocar aqui no. Tem alguns casos que acontece a indeterminação. Tá? Então, a indeterminação acontece nos seguintes casos. Se aparecer zero dividido por zero, tá? Isso aí não se sabe. É infinito menos infinito, isso também não se sabe. Aí, infinito dividido pelo infinito também não se sabe. Outro é zero, zero vezes infinito, também não se sabe, tá? Não se sabe se vai dar infinito ou se dá zero. Deixa eu ver mais um, dois, três, acho que só são esses quatro. Eu acho que só são esses, se eu não me engano tem esse também.
Eu acho que esse tem o contrário, tá? Zero sobre infinito, eu não sei se isso é definido. Infinito sobre zero, acho que também é determinado. Infinito elevado a zero, também é indeterminado, tá? Deixa eu ver, sendo o limite de uma função de polinômios, quando podemos considerar apenas o maior grau do numerador e denominador para calcular o limite? Tradicionalmente sempre, tá? Um dos caminhos é esse, é você colocar o termo de maior grau em evidência, tá? Quando x está indo para o infinito ou menos, tá? No caso só funciona quando x vai para o infinito. Se for para se o x for para qualquer número, aí vai continuar dando, se der indeterminação, vai continuar dando. Aí, no caso dos polinômios, né, nesse contexto aí da tua pergunta, né, aí tem que fazer divisão polinomial, tá? Quando x está indo para o infinito, aí tem que colocar o termo de maior grau em evidência. A gente fez algum caso desse? Não, né? Esse caso aqui, né, não dá indeterminação porque uma delas é infinito vezes zero, né? Ó, infinito vezes zero é indeterminado. Nesse caso aqui, esse parênteses vai para um número. A infinito vezes um número, aí é infinito. Tá? Mas, por exemplo, esse aqui a gente não fez, tá? O item D, essa questão do infinito, tá? Esse daqui eu preciso abrir pelos limites laterais. Porque é em torno do zero. Se eu olho pela direita aqui vai ser um sinal, se eu olho pela esquerda aqui vai ser um sinal. Tá, esse caso aqui, tá? Que foi o que a Brenda comentou. Vou aproveitar e fazer ele aqui rapidão. Já para aproveitar essa técnica que ela estava comentando aí. Ok, então aqui vai ficar assim. A gente coloca aqui o x em evidência. Fazendo isso aqui vai ficar assim.
Aí esses x aqui eles vão se cancelar, né? Quando x for para o infinito, essas frações aqui vão para zero. E isso daqui vai para 5 sobre menos 2, tá? Ou menos 5 sobre 2. Então isso daqui vai para... Ok, a C, aqui a gente tem que olhar os limites laterais, tá? Como eu falei, tem que... aqui está em torno do zero. Aí se eu pego números depois do zero, aqui vai dar um sinal, né? Se pegar outro, aqui vai variar isso. Então, vamos fazer aqui. Tem. Deixa eu só inserir aqui. Aí eu volto lá. Diga aí. Vai tirar print ou copiar ou vai discutir com... Tudo ok aí, Cris? Tá. Tem alguma pergunta a fazer? Ah, tá. Ok. Muito bem, então voltando para cá, tá? Vamos fazer aqui a avaliação aqui. Quando esse x aqui for pela direita, tá? Aí o que que acontece quando eu faço o limite pela esquerda? Quando eu faço o limite pela esquerda, a gente vai pegar valores menores do que zero, tá? Mais próximo deles. Então significa que esse cara aqui vai ser próximo de zero, porém negativo, né? E quando esse número ele se torna muito pequeno, próximo de zero, o que que acontece com a minha fração? Ela vai para o infinito, tá? O que que a gente tem que observar? Qual dos dois ele vai? Se é para menos ou se é para mais? Como esse valor é negativo, tá? Nós sabemos que mais com menos dá menos, então esse limite lateral ele vai para menos infinito. E o outro limite a gente vai avaliar agora pelo lado direito. E pelo lado direito, esse sinal vai alterar, porque eu vou pegar valores maiores do que zero, ou seja, são valores positivos e próximos de zero. Então,
no o jogo de sinal, né? Para todos os x que eu pegar aqui, vai dar sempre positivo, então ele vai para mais infinito. Aí qual é a conclusão aqui, né? Pelo que a gente já andou discutindo hoje. Então isso aqui significa que não existe limite, tá? Esse limite aí não existe. É isso. Não é indeterminado, tá? Porque o numerador é sempre 1. É exatamente isso que o Christian comentou aí. Ele não é considerado indeterminação, por x tender valores próximos a zero, e só faltou dizer que o numerador é 1. Tá? Então, o Isaac... Deixa eu ler aqui o que o Isaac escreveu. Professor, eu estou triste porque eu não peguei porque que na I4 tem um implica ao infinito e porque o K não está na definição. Ah, tá. Deixa eu voltar. Vamos voltar lá, tá? Vocês me liberam dessa tela para eu ir lá para o que ele pediu. Se fosse qualquer outro valor, seguiria a mesma ideia, sim, tá? Se fosse aqui 2 sobre x, também era a mesma ideia. 5 sobre x era a mesma ideia. Agora, se fosse, por exemplo, menos 4 sobre x, não é porque é menos 4, tá? Mas é porque eu estou pegando o negativo, aí também não ia existir o limite, mas ia trocar o sinal, tá? Mas, respondendo a sua pergunta, sim, se aqui em cima fosse outro valor, seguiria a mesma ideia. Então, deixa eu voltar lá na I4. E I5. É porque é o seguinte, o que o I4 está dizendo? Que o meu limite pertence aos reais, tá? E se ele pertence aos reais, significa que esse limite vai dar um número. Esse número que eu estou chamando de K, tá? Então, ele não está aqui na definição, mas você pode nomeá-lo de qualquer forma. No caso, a maneira que eu nomeei foi assim, chamando de K, K é um número real. Então, deixa eu colocar aqui. Então, a gente vai considerar isso. E que... Deixa eu... Ah, não, então... Que o limite, quando x tende ao infinito, m de x vai ser k. Aí eu acho que a coisa fica mais redonda, tá? Outra coisa que ele...
Isso. Ah, então era isso, né? O que eu estava questionando era isso. Tá? Que ele disse que é um número real, aí eu supus aqui que era K, tá? Esse K que apareceu aqui seria essa referência aqui que estava omitida. E aqui eu estou considerando que meu A, ele é o infinito, tá? Então esse X aqui está indo para o infinito, todos eles. É porque é o seguinte, esse exercício ele manda você pegar, é a questão que pede. Ele manda considerar o A indo para o infinito, supor que acontece o fenômeno e provar o teorema, tá? Então essa é uma exigência, tá? Não é assim, não estou criando isso. O exercício sim, eu criei, né? Mas isso que eu estou respondendo não é por acaso. Muito bem. Mais questionamentos, tá? Quem tem? Ninguém tem mais perguntas? Não? Ninguém quer falar nada sobre limites laterais. Tá, você quer a teoria ou quer alguma questão? Sim. Muito bem. Então, os limites laterais, tá? A gente olha por um único lado, tá? Aí, no caso, a gente indica pelo sinal de menos se meu x no domínio, né? Eu estou pegando os valores que vêm antes do A, tá? Mas se aproximando dele, tá? E se eu olho pelo lado direito, eu estou pegando os valores que são depois do A, né? E que se aproximam dele. Aí tem a definição que é idêntica do limite, né? Só tem uma pequena diferença, tá? Que no caso o A ele é menor do que x, então essa diferença aqui ele acaba sendo maior do que menos delta. E quando o x é maior do que A, essa diferença aqui é menor, tá? Eu acho que essa foi a correção também, né, que o André estava pedindo. Era essa?
que eu acho que era o Christian que estava dizendo para ele. Entre aspas, é uma distância, mas é uma distância, mas é que não usar nem módulo, né? Não usar módulo nem essa escrita aqui, porque a gente já sabe, né? Quando eu observo x pela esquerda do A, eu estou pegando valores que vêm antes do A. Aí vira aquela história do ΔT que a gente estuda em física, tá? A gente sempre considera o tempo crescente, né? Por isso que ele faz ΔT final, né? Fazia, né? Quando a gente estudava no ensino médio, T final menos T inicial, tá? Por quê? Porque ele está considerando que o T final, o tempo é maior, né? Não está conseguindo não está considerando nenhuma anomalia do tempo, onde o T final eu estou voltando para o passado e o T inicial eu estou indo para o futuro, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? A é menor do que x, desculpe, A é maior do que x, então significa que aqui eu poderia também escrever A menos x menor do que delta, né? Que isso aqui é o que eu escrevo lá naquele caderno que eu fiz para vocês. Aqui. Aqui eu escrevi a definição de limite lateral. Deixa eu ver aqui. Não, acho que eu já passei. Não, aqui não. Tá aqui, limites laterais. Amanhã é sexta, né? Sexta é só dúvidas, tá? Na verdade, a gente já está tendo essa aula de dúvidas semelhante a, a esse encontro da sexta de tirar dúvida, tá? Sendo que o da sexta é geral. Tá. Então, aqui na definição do limite lateral, quando eu escrevi o do trabalho vai ser no horário da noite. Sendo que ao invés de... Eu coloquei até 9 horas. Amanhã à noite. Né? Não teremos esse encontro dessa natureza que a gente está tendo aqui. Tá? O CIGA já determinou o horário lá. Então vocês abrem, respondem o documento, né? Você tem um período lá e já vale a aula, tá? A atividade vale a aula. E a prova fica para segunda. Segunda pela manhã, tá? Quinto e sexto também posso puxar um pouquinho para manhã ou alongar um pouco para tarde, tá? Se vocês quiserem se manifestar, né? Ao invés de começar de 10h50, eu posso colocar a prova para começar às 10. Das 10 às 12h30. Pode ser também, né? Mas aí é questão de... Normalmente o almoço, né? Tradicionalmente aqui é meio-dia. Tá? Tradicionalmente aqui o almoço no Brasil é às 12 horas. Por isso que eu estava dizendo puxar para antes, tá? Sei lá, de 10 às 12.
Eu acho que 2 horas já é suficiente para vocês responderem. Já que vocês vão fazer trabalho, a prova vai ser menor, né? Vão ser 3 questões só. Mas tudo bem. Por mim também pode ser, até de madrugada, mas a questão é o seguinte, de preferência eu tenho que colocar em horário de aula, né? Aí eu posso me estender. Não, não, eu posso colocar de manhã ou à noite a prova. Deixa eu só relembrar, né? E deixar tudo no lugar. O trabalho está para sexta agora, à noite. Sexta à noite. E a avaliação eu deixei para segunda pela manhã, tá? A avaliação, né, é 3 questões dissertativas. O trabalho são questões de múltipla escolha. Por que que eu não deixei, né, o trabalho para segunda à noite, né? Porque a pergunta é, o que que a gente vai fazer na segunda pela manhã, tá? Iniciar o conteúdo de derivada não é interessante, tá? Pelo menos eu acho. É melhor terminar a unidade e começar. Não, eu acho que à noite, aí depende, eu vou ver como é que o sistema vai funcionar. Se na sexta, eu sei que como é de múltipla escolha, né? Então, para o sistema eu tenho que informar quais são as alternativas. Eu acho que ele corrige sozinho. Eu acho que ele corrige sozinho. Mas mesmo assim eu quero dar um feedback. Não, mas os assuntos não se misturam, tá? Sim, no caso, se eu der aula de derivada para fazer a prova à noite, realmente. Eu também não acho que é a melhor ideia. Também concordo aí com o Igor nesse sentido. É isso, tá? Aí, então, só terminando esse negócio, essa questão do feedback. A prova vai ser dissertativa, tá? Aí eu vou ver como é que o sistema vai fazer. Eu acredito que eu que vou ter que corrigir. Aí, se eu terminar tudo, que eu acredito que sim, tá? Que eu termine as correções à noite, aí à noite eu dou um feedback de qual eram as ideias das questões e do trabalho também. É, tranquilo, né? Então, deixa eu só terminar essa ideia dos limites laterais, tá? Para a gente encerrar esse encontro de hoje. Aí amanhã de manhã, dúvidas geral, tá? Fica aberto. Aí é para quem quiser, ninguém não é obrigatório, tá? Assim, essa questão de obrigatoriedade na minha concepção devia ser optativo, tá? Mas, né, o sistema tem que computar, né? Porque, enfim, são regras. Você quer mandar uma questão de limite que você tem dúvida? É isso? Pode mandar. Tá, então é o LN.
Ok. Peraí, seno de 0 é 0, tá? Só é, o ln de 1, se eu não me engano, também é 0. Isso, o ln de 1 também é 0. Então, esse numerador está indo para 0 menos 0. Sobre cosseno de 0 é 1, né? Então, embaixo está indo para... Está indo para 0 também. Ok. Deixa eu... Deixa eu colocar aqui mesmo, tá? Vou colocar aqui mais ou menos o jeito que você escreveu. Então, é o limite x indo para 0. Aí vai ficar desse quociente aqui. Então, o ln de 1 menos x menos seno de x sobre 1 menos cosseno ao quadrado de x. 1 menos cosseno ao quadrado de x. Primeira coisa, isso aqui a gente pode escrever como seno, tá? Escrevendo isso como seno, deixa eu só escrever aqui, deixa eu só pôr uns detalhes aqui. Eu acho que isso aqui dá pra gente pôr lá no... Eu vou pôr assim. Aí eu só faço copiar e colar lá. Aqui, barra L1. Menos x. Deixa eu ver se tá faltando, tá só faltando isso aqui, né? Tá assim. Vou botar no frac aqui também. Então, vou abrir uma extra aqui, tá? Tudo bem, então, faltou o frac.
esse limite, né? Primeira coisa, tá? Esse denominador aqui, ele é idêntico ao seno. Então, vamos fazer essa troca, tá? Já que tem um teorema que é baseado no seno de x. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar... Deixa eu fazer a troca aqui, esse de baixo aqui. Vai ser barra seno quadrado de x. Ok. Aí o teorema x está indo para zero, tá? O teorema pode ser aplicado aqui. Aí como é que fica o teorema? Quem lembra? No caso, o teorema que eu quero aplicar é esse. Muito bem, multiplica por x e x. Só tem uma diferença, tá? Aqui não está o quadrado no teorema. Tá? Aqui não está o quadrado. Lá eu vou ter que multiplicar então por x ao quadrado e x ao quadrado. Então isso aqui vai ficar assim. Então aqui vai ter que entrar outro frac. Então vou botar assim, a barra frac. Então x ao quadrado. E aqui eu vou também inserir x ao quadrado. Ok. Tranquilo, né? O que eu fiz até o momento. Então, eu não esqueci não, teve um aluno que pediu limites laterais, tá? Já já eu falo sobre isso. Ok, então, com o limite fundamental, né? Esse denominador aqui está indo para 1, tá? Isso. Esse denominador aqui está indo para 1. Aí vocês podem até perguntar... É isso mesmo. Esse denominador está indo para 1. Ah, tem a noite, é verdade. Pronto, então à noite eu abro com limites laterais, tá? Não perca. Muito bem. Aí aqui no superior, esse ln aqui está indo para zero, tá? Porque quando x vai para zero, isso aqui vai dar 1, né? Então eu tenho o expoente e. Ele tem que ser elevado a quanto para dar 1? Elevado a zero, né? Então isso aqui está indo para zero. E esse seno está indo para zero. Então isso aqui está indo para zero sobre 1. Ou seja, isso aqui está indo para zero. Deixa eu só... Espera aí. Então, é por causa disso aqui. Ó.
Deixa eu escrever aqui. É porque o teorema é assim, tá? X indo para zero de seno de x sobre x, né? Sobre x. Esse é o que o teorema diz. Mas aí lá está aparecendo assim, ó, o limite x indo para zero de seno ao quadrado, tá? Isso é só um pedaço da forma. Seno ao quadrado de x. Tá, e eu quero aplicar o teorema. Sendo que eu sei o seguinte, eu sei que isso daqui... Ctrl+C, tá aqui. É o mesmo que isso daqui. É seno de x vezes seno de x. Então, aqui eu vou ter que aplicar 2x. São 2x que eu vou ter que aplicar, né? Um para ser aplicado nesse aqui, nesse seno, né? Ficar seno de x sobre x. E o outro para ser aplicado aqui, tá? Seno de x sobre x. Então, na verdade, é x ao quadrado mesmo. Isso, exatamente. Pronto. É exatamente isso. Deixa eu só... Fizeram várias perguntas, tá? Então, eu respondi agora do Arturo, né? Ele visualizou por que é x ao quadrado. Porque se tem zero ao quadrado multiplicando. Então, deixa eu ver aqui. Essa pergunta é da Cleane. Por que aqui é 1? Né? Ah, é verdade. Então, ainda não terminou, não. Porque tem aqui, ó, é bem observado, né? Seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado e que vai para 1. Né? Isso aqui ainda vai ficar. Então, ainda vai ficar 0 sobre 0. Ainda é indeterminado. Vamos fazer assim, tá? Aqui já estouramos 5 minutos do horário. Eu exibo essa solução à noite, tá? Então, duas coisas que eu vou ficar devendo para o início da aula da noite é a resolução dessa questão e falar sobre os limites laterais. Tranquilo? Então, mas à noite já temos pauta, tá? Para discussão. Então, quem não tem mais perguntas fora isso, tá? Tá liberado.